eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, você tem um encontro marcado comigo. E os nossos conteúdos podem ser assistidos a qualquer hora do dia, por meio do canal do YouTube da Jovem Pan e da Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber um dos mais jovens vereadores eleitos na RM Vale, Gabriel Belém, de Jacareí. Gabriel, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Muito obrigado pelo convite, Fabrício. Queria desejar uma boa noite, um grande abraço para todo mundo que assiste, que ouve de casa. É um prazer estar aqui contigo. E eu começo essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua profícua trajetória, né? Tão jovem, mas com tanta experiência acumulada, né? Estudante de Direito da Universidade de São Paulo, né? Concluiu os estudos, advogado, assessor parlamentar da deputada Andréa Werner e com uma história de luta pelos direitos humanos e minorias na cidade de Jacareí, que começa com a sua própria trajetória, né? Há uns anos atrás, eu assisti numa emissora de televisão uma entrevista com você que era um empreendedor bem jovem, que vendia geladinho nas ruas para manutenção dos seus custos de transporte para a escola. Como é que foi esse chamado para o direito? Eu tenho que dizer que eu acho que eu nunca ouvi minha história de uma forma tão bonita, viu, Fabrício? Obrigado pela generosidade. Há 8 anos atrás, eu fui aprovado em Direito na USP, que é uma faculdade muito boa de São Paulo, como você disse, me formei lá. Não tinha dinheiro para ir para lá, mas o que faltava de dinheiro sobrava de disposição. Então, peguei uns geladinhos, fui vender na rua e a história acabou viralizando na internet. Acho que é daí que você conheceu. Daí que eu fui dar entrevista numa rede de televisão, contar um pouco da minha história e falar sobre como foram os desafios dessa jornada. Graças ao povo de Jacareí, essa forcinha que a mídia me deu, eu consegui juntar esse dinheiro que eu precisava na época, relacionado a custos de transporte, de manutenção lá em São Paulo. A gente sabe que São Paulo é uma cidade cara, e graças a isso eu me formei, estudei lá durante 5 anos, me formei e sou advogado. Agora, você desde pequeno, você já se imaginava como um advogado, como um jurista, como um defensor das minorias? Não, na realidade, quando eu era adolescente eu queria ser guitarrista. É um sonho um pouco mais divertido. Mas aí eu percebi que eu não tinha muito talento para o negócio e gostava muito de falar, muito de conversar. No segundo ano do ensino médio, eu fui eleito presidente do Grêmio da minha escola. E aí eu percebi que eu tinha talvez alguma aptidão para o negócio, que eu poderia trabalhar representando as pessoas, né, lutando para que as vozes delas sejam ouvidas. Já no terceiro ano eu fui para a ETEC, que é uma escola muito boa lá de Jacareí, conhecida como Escola Agrícola. E na Escola Agrícola eu fui o organizador, junto com vários outros amigos, de uma passeata que parou o centro da cidade contra a venda da escola. Na época o governo do estado queria vender uma parte da Escola Agrícola, da ETEC, e os alunos não queriam isso. Nós organizamos essa manifestação e foi gigante. Acabei indo até a Alesp, conversei com secretários de governo do estado e graças a essa manifestação, essas conversas, esse diálogo, a gente conseguiu impedir a venda. E aí foi que eu percebi que a luta coletiva vale a pena e que se eu tenho aptidão para isso, eu preciso usar isso para o bem, né? Transformar isso em algo bom para a coletividade. E no campus da Universidade de São Paulo, esse chamado para a política, né? Você participou diretamente dos diretórios acadêmicos, das lutas das universidades públicas nesse período em que você estudava? O pessoal brinca que lá na Sanfran, no campus de Direito da USP, a gente tem uma faculdade de política mais do que de direito, né? A Sanfran, se eu não me engano, formou 23 presidentes da República e não sei quantos governadores, quantos prefeitos da cidade de São Paulo. Eu tive um contato muito forte com o movimento estudantil e já no segundo ano da faculdade eu criei meu próprio coletivo. Porque como eu vim de uma origem muito humilde, eu tinha uma série de necessidades que a faculdade poderia suprir, com bolsas, com apoios, com moradia estudantil. Grande parte desses apoios foram dados, desses benefícios foram concedidos para mim, mas muitas das coisas também não foram concedidas da forma que poderiam. E muito disso era por conta da falta de organização política que existia, que de muitas formas ainda existe nas arcadas, como a gente chama a Faculdade de Direito da USP. Então eu criei o meu próprio coletivo, chamava Coletivo Construção, que era organizado, montado e pensado para alunos vindos de realidades diferentes das tradicionais da Faculdade de Direito da USP. Alunos hipossuficientes, alunos que vieram do interior, e a gente lutou muito lá para garantir mais acesso, mais permanência para esses alunos na faculdade, e graças a isso fui da representação discente, que é o órgão que
conecta os alunos com a administração da faculdade, com o diretor, com os professores. E quando eu saí da faculdade, o meu coletivo foi eleito para o centro acadêmico, 11 de agosto, depois de perder algumas vezes, né? O importante é não desistir. E ainda hoje é tanto o centro acadêmico quanto a representação docente lá na faculdade. E da representação estudantil para as fileiras partidárias. Como é que foi essa escolha do Partido Socialista Brasileiro? Em 2022, bem no iniciozinho de 2022, eu estava trabalhando num escritório no Rio de Janeiro. Trabalhava com grandes casos de repercussão nacional. E um grande amigo meu, chamado Augusto de Arruda Botelho, que foi secretário nacional de Justiça, que estava candidato a deputado federal em 2022, me convidou para ajudar ele na campanha dele a deputado federal. E aí, durante a conversa, eu contei um pouco da minha história. Ele falou, olha, você precisa ser candidato a deputado estadual, você vai ser como minha dobrada, eu te ajudo, e a gente vai fazer uma boa campanha lá no Vale do Paraíba. Foi o que aconteceu. Aí saí candidato a deputado estadual, pelo PSB, né, que era o partido do Augusto, que é o partido do Augusto. Tive a imensa honra de ser o segundo jacareense mais votado em Jacareí, tive 4.500 votos, e foi o que me projetou depois para ser convidado pela deputada Andrea Werner para ser assessor no gabinete dela, no gabinete da inclusão, a me tornar presidente do PSB Jacareí em 2023 e reorganizar o partido, criar um partido novo com gente jovem, com caras novas. E agora ter a enorme felicidade de, no mês passado, ter sido eleito vereador pela minha cidade. Segundo mais votado da história, uma grande honra, uma grande responsabilidade, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o vereador eleito de Jacareí, Gabriel Belém. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje eu recebo o vereador Gabriel Belém, uma das jovens lideranças eleitas para o Legislativo aqui na RM Vale. Gabriel, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a sua participação no mandato da inclusão, no mandato da Andrea Werner. Como é que foi essa participação na maior casa legislativa estadual da América Latina? Foi um prazer e uma grande lição, né? Eu aprendi muito sobre como fazer política, sobre como ouvir as pessoas, sobre como ter contato com as pessoas aqui em Jacareí para me mudar de vereador e do estado todo lá no Gabinete da Inclusão. A deputada Andrea Werner, especificamente, que foi a deputada com quem eu trabalhei, é uma grande inspiração, né? A primeira deputada autista do estado de São Paulo, e eu tive a grande oportunidade de ser coordenador da equipe de acolhimento do gabinete dela. Então, todas as denúncias que a deputada recebia passavam por mim e pela minha equipe. E nessa oportunidade eu aprendi muito sobre direitos das pessoas com deficiência, aprendi muito sobre essa luta. Eu costumo dizer, Fabrício, e isso é um negócio que pouco é falado, que no Brasil não existe nenhum grupo minoritário que sofra tanto preconceito, tanta segregação quanto as pessoas com deficiência. A gente está falando da negativa de direitos básicos. A gente já tem muitas coisas asseguradas pela lei. A gente tem a Lei Berenice Piana, especificamente para os autistas. A gente tem o Estatuto das Pessoas com Deficiência, para as pessoas com deficiência em geral. Mas essas leis não são cumpridas. A gente tem muita coisa sendo garantida e pouca coisa sendo efetivada. Então foi uma grande lição, primeiro sobre como fazer política, sobre como ouvir as pessoas e também sobre como a gente precisa lutar por alguns grupos minoritários que ainda hoje são muito mal atendidos pelo poder público, né? Gabriel, a Prefeitura Municipal de Jacareí não é uma casa distante da sua realidade. Você teve a oportunidade, né, de estagiar durante a sua faculdade de Direito na gestão pública municipal. Como é que você vê a gestão de Jacareí nos dias de hoje, na conclusão do mandato de Isaías Santana?
Eu tive uma breve passagem pela Secretaria de Governo, inclusive trabalhei diretamente com o atual prefeito eleito, com o Celso. Foi também uma passagem muito, muito especial, assim, pude aprender bastante. Tenho muito respeito pelo Isaías e pelo Celso, apesar de ser um vereador de oposição. Mas hoje eu considero que a gestão de Jacareí anda mal. A gente agora teve uma série de decretos de contingenciamento que foram assinados pelo prefeito Isaías, que cortaram desde oficinas da Fundação Cultural até atrasaram pagamentos para o Instituto de Previdência Municipal de Jacareí, cortaram atividades de pessoas idosas, enfim, uma série de outros problemas, redução do número de salas de aula na rede municipal. Então, hoje a gente tem um problema que é econômico, de má gestão dos recursos, e que é muito curioso, porque esse grupo que está no poder hoje, ele se elegeu justamente se apresentando como bom gestor, como um grupo com capacidade de melhorar as finanças da cidade, não é o que eles estão entregando. Hoje o prefeito Isaías termina o mandato entregando uma cidade pior do que ele pegou. Eu torço muito para que o prefeito eleito, o Celso Florencio, consiga fazer um bom mandato, porque com isso todos os jacarienses ganham, mas eu acredito que vão ser anos difíceis pela frente, porque agora a gente tem, começando no ano que vem, o pagamento do CAF, que é um empréstimo que foi feito pelo prefeito Isaías de 60 milhões de dólares, ou seja, mais de 300 milhões de reais, que vão ter que ser pagos agora. E já com o orçamento apertado como a gente tem, a gente não conseguiu executar toda a arrecadação que a gente teve prevista para os últimos anos e ainda tem muitas dívidas, muitos débitos. A situação que se projeta é preocupante. Na sua análise, qual é o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo prefeito? Eu acho que não só em Jacareí, como todo o estado de São Paulo, em quase todo o Brasil, o grande desafio do Celso vai ser a saúde. A saúde é uma área muito custosa para a prefeitura, mas que é muito importante. A gente não consegue pensar numa prefeitura bem avaliada, uma prefeitura que agrada a população, sem você pensar na saúde. E hoje em Jacareí a gente tem falta de medicamentos, a gente tem falta de profissionais, a infraestrutura não dá conta, a gente tem uma grande promessa feita pelo Celso de construir o hospital municipal. Eu não sei se vai ser possível, viu, Fabrício? Então, acho que o grande desafio do prefeito eleito vai ser justamente a saúde. No ano passado, eu tive a grande oportunidade de indicar alguns investimentos feitos pelo Gabinete da Inclusão da deputada Andréa Werner para Jacareí. A gente conseguiu, se não me falha a memória, R$1.200.000 para a saúde de Jacareí. Ainda está em fase de negociação, de tramitação, mas muito provavelmente a gente vai conseguir um outro recurso, um volume bem alto de recursos para a saúde chegando no ano que vem. Esse é um papel importante a ser exercido pelos próximos legisladores da cidade, a busca por investimentos por meio de emendas orçamentárias para ampliar o potencial do orçamento público municipal? Sem dúvida nenhuma. Se o grande desafio vai ser orçamentário na próxima gestão, os entes políticos, os agentes políticos têm esse dever de tentar resolver esse problema. E a oposição que a gente vai fazer ao Celso, que é uma oposição programática, contempla isso, né? A gente tem que ajudar no que puder ajudar. Proximidade na questão da apresentação de propostas e recursos, inclusive com o governo federal. Governo federal, governo estadual, com os deputados estaduais, com os deputados federais. Os deputados estaduais, por exemplo, têm 12 milhões à disposição todos os anos para enviar, para investir nas bases das cidades que eles apoiam, né? Então, Jacareí, que é uma cidade gigante, uma cidade pujante, precisa desse apoio de deputados estaduais, de deputados federais, e ninguém melhor que os vereadores para ir atrás desse dinheiro, né? O prefeito vai estar muito ocupado ali tentando gerir a cidade, os vereadores têm que dar essa forcinha, ainda que sejam de oposição como eu. Agora, essa questão ideológica e partidária, ela acaba influindo diretamente nas gestões municipais? Você acha que faltou empenho hoje, por exemplo, de uma proximidade com o governo federal, que tem tanto recurso disponível e tem demonstrado, por meio de programas importantes como o PAC, que não está fazendo distinção de chefe de poder público por meio de sua filiação partidária? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que em Jacareí, mais do que uma questão ideológica, a gente tem um problema de articulação política. O prefeito que está saindo hoje, o prefeito Zé Santana, não se dedicou a construir pontes políticas, não se dedicou a trazer novos investimentos para a cidade. Ele tem um grupo muito forte que apoia ele, que é o grupo do deputado André do Prado, do grupo do deputado Márcio Alvino, mas ele se fechou ali. Ele não foi atrás de outras pessoas para que outros deputados, outros parlamentares, não foi atrás do governo federal, não foi atrás do governo estadual para trazer novos investimentos. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar que nas gestões anteriores, a gente teve grandes investimentos em Jacareí. A gente teve fábricas como a Cherry chegando, a gente teve grandes construções, como o próprio Parque da Cidade, como os Educa Mais. E nos últimos 8 anos a gente não está presenciando isso. O grande investimento que a gente teve na cidade foi a Van, que, com todo respeito, a Van não chega perto de uma fábrica como a Cherry. Então, acho que a gente precisa retomar isso, e um ponto muito importante de atenção é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a pasta responsável por trazer esse tipo de investimento, inclusive de emendas, inclusive de trazer empresas. A elaboração do plano diretor, né, ou a falta de elaboração de um novo plano diretor impactou nesse crescimento?
Eu não tenho a menor dúvida. A gente tem um plano diretor que é de 2003, que desde então não é atualizado, e que não acompanha mais a riqueza da realidade, não acompanha mais os desafios que as grandes empresas têm hoje e que o próprio poder público tem. A gente está agora tentando fazer a atualização, né? Ontem a gente teve uma pré-conferência, ao que tudo indica, as conferências para a formulação do plano diretor vão ser concluídas agora em novembro. A gente vai ter um projeto para ser apresentado para a Câmara, mas a falta dele até agora, por uma má condução da prefeitura, né? A gente já teve uma tentativa de atualização em 2022 que foi cancelada pela justiça por falta de participação popular, porque a prefeitura tentou colocar no lugar dos delegados comissionados da prefeitura. Certamente impactou demais o desenvolvimento de Jacareí, e eu espero que a gente consiga superar esse capítulo triste aí, né, da nossa história, com uma falta de uma lei tão importante, segunda lei mais importante do município. Agora, nós falamos sobre o grande desafio do gestor municipal, do prefeito, e dos legisladores. Qual é o papel da Câmara Municipal de Jacareí nesse novo governo? Fabrício, eu falo muito que em Jacareí a gente tem um problema sério quanto à efetividade, quanto à eficiência dos vereadores. A gente tem 5 princípios na administração pública, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Falta muito para os nossos vereadores a eficiência, infelizmente faltou na última legislatura. A gente tem muitas sessões de homenagem. A gente tem homenagem para pessoas que venceram as drogas, a gente tem homenagem para pessoas que venceram a Covid, mas a gente não tem audiências públicas para saber como está a situação dos Uberes. A gente não tem audiência pública para saber como está a situação dos motoboys, sobre como está a situação, enfim, de uma série de classes que precisam dessa representação, que precisam dessa escuta pelos legisladores. Então, eu espero que agora, como vereador eleito, tomando posse no dia 1º de janeiro, eu consiga estimular meus colegas a dar mais atenção a problemas reais e práticos da nossa população e menos para questões retóricas, que são importantes também, mas que tem que ter um papel secundário. Eu sempre digo, Gabriel, que o bom exemplo precisa ser reverberado, né? E o papel da Câmara é fundamental nesse sentido, porque é uma composição de representantes da população, né? Mas é fundamental que seja uma casa de acolhimento, né? Que tenha uma escuta ativa, né? E que tenha realmente a representação. No que tange hoje a sua formação, né? Você é um advogado, você acredita que, como vereador, o papel fundamental é fiscalizar as políticas públicas implementadas para ver se elas têm a eficiência necessária para o acolhimento da população? Eu não tenho dúvida, Fabrício. Eu acho que o exemplo de Jacareí mostra isso muito bem. Na última legislatura, a gente teve uma Câmara que dos 13 vereadores, 12, durante a maior parte do mandato, eram da base. E por conta disso, tivemos casos temerários aí, como a construção da ponte torta em Jacareí, uma ponte que ficou muito mais cara do que deveria e que, enfim, não atendeu nem de perto a demanda e a expectativa dos jacareenses que já esperavam essa ponte há mais de 40 anos. Se a gente tivesse uma Câmara com mais vereadores de oposição preocupados em fiscalizar, e eu acho que a fiscalização não tem que ser feita só por vereadores da oposição, não, a situação tem que fiscalizar também. Mas, evidentemente, os vereadores da oposição têm essa função por excelência. Se nós tivéssemos mais vereadores de oposição que fiscalizassem, eu tenho certeza que esse tipo de coisa não aconteceria. E a ponte é um exemplo. A gente tem vários outros exemplos e a própria condução da revisão do plano diretor em 2022 é uma delas. Gabriel, nós estamos atônitos, né, com esse processo de abertura de uma investigação da Polícia Federal, onde mostra um eventual plano de assassinato dos principais líderes eleitos da República e colocando em risco a democracia. Qual é o papel hoje dos vereadores na busca pela unidade do diálogo e do fortalecimento da democracia como único caminho? Excelente pergunta, acho que essa é uma questão muito importante. Os vereadores como agentes políticos da base, né, os entes políticos, os agentes políticos mais próximos da população em si, tem uma função muito importante de escuta, de entendimento do que pensa a população, mas também de levar esses grandes temas para a população de uma forma mais completa, né? Eu percebo que muita gente não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo a gravidade da situação, nem as repercussões do que poderia ter acontecido se esse plano de golpe tivesse dado certo. Eu acho que a gente precisa ter um trabalho de letramento político, de formação das pessoas mesmo, e eu acho que os vereadores têm esse papel por excelência, pela proximidade, e mais do que isso, eu acho que os vereadores têm que fortalecer os partidos. A gente passa hoje no Brasil por um processo de descredibilização dos partidos, as pessoas não acreditam em partidos, e eu acho que isso pode ser muito bem ilustrado naquela frase do meu partido é o Brasil. Eu entendo a revolta que as pessoas têm com os partidos, acho que os partidos em muito falharam com o Brasil, acho que hoje, no Brasil, a gente não tem partidos de verdade, a gente tem cooperativas de políticos, mas isso é o que a gente tem na prática, na realidade, não o que a gente tem como ideal.
O ideal é que os partidos funcionem bem, porque é a única forma de participação política. Para você se candidatar, você precisa estar afiliado a um partido. Então, se você descredibiliza e você se afasta dos partidos, você se afasta da política. E aí só as pessoas, aquele grupinho pequenininho das pessoas que sempre tiveram poder, vão estar na política, vão estar ocupando cargos e espaços de poder e vão estar definindo o que é a política. Eu acho que a gente trazendo as pessoas para perto dos partidos, a gente consegue fazer um letramento político de valorização da democracia para evitar que episódios como o que a gente viu nos últimos anos se repitam, né? Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde a queima-roupa. Vamos lá? Vamos lá, tentar. Uma alegria no direito. Conquista de direitos para as pessoas. O meu maior desafio durante a campanha eleitoral. Lidar com a minha própria ansiedade. Um livro de cabeceira. Eu tô lendo agora 100 Anos de Solidão. Muito bom. A última vez que eu fiz algo pela primeira vez. Ser eleito vereador em Jacareí. A Jacareí que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu mandato como vereador. Uma Jacareí rica e justa para todos, porque a gente só tem uma cidade boa quando ela é boa para todo mundo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Essa foi a nossa entrevista com um dos mais jovens vereadores eleitos na RM Vale, Gabriel Belém, de Jacareí. O Conversa de Bastidores, às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, é uma plataforma para você conhecer um pouco mais sobre os bastidores da política na RM Vale, no estado de São Paulo e no Brasil. Fique comigo, lembrando que os nossos conteúdos estão disponíveis também no canal do YouTube da Jovem Pan e na Panflix. A gente se vê no próximo programa. Até lá!